torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz e neste vídeo vamos repercutir a entrevista que o executivo de futebol do Santos, Edu Dracena, concedeu ao grupo Tribuna. Ele falou sobre vários assuntos, principalmente que essa temporada 2021 não pode ser esquecida pelo Santos, tem que ser um exemplo para que isso não se repita nos próximos anos, nas próximas gestões. E também falou sobre a questão de Marcos Leonardo, a situação do jogador que ainda não renovou, virou praticamente uma série com vários capítulos, vários episódios, e falou também sobre um possível afastamento do jogador, caso as duas partes não cheguem num acordo aí. Vamos começar, então, falando primeiramente sobre essa questão de servir de lição essa temporada de 2021. Então, leio para vocês a matéria da Tribuna. Pé no chão, Dracena, diferentemente da torcida, salienta que, para o bem do clube, a péssima temporada 2021 não pode ser esquecida para que os erros não sejam repetidos. Abre aspas. O clube não está nessa situação por causa de um momento único. Foram vários momentos. Para você tentar mudar isso, não é da noite para o dia, e não são meses, serão anos. Clubes como Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo passaram por essas dificuldades e, com exceção do Flamengo, os outros foram rebaixados. Graças a Deus, o Santos não precisou cair para a segunda divisão para ressurgir. Esse ano não é para esquecer, é para ficar na memória de todos, para não acontecer novamente. Quem trabalha no Santos tem que se sentir importante e fazer o melhor para reerguer o clube. Todos precisam remar para o mesmo lado, sem individualismo ou interesse pessoais. Então, uma frase, frases fortes aí do Edu Dracena, concordo com ele, não pode ser um ano esquecido, principalmente por quem administra o Santos Futebol Clube, principalmente quem tem pretensões de assumir o Santos Futebol Clube no futuro, porque tem que tratar o Santos com responsabilidade, né? E o Santos também precisa assumir as suas dívidas, não é só ficar fazendo mais e mais dívidas, tem que sentar, fazer acordos, pagamento dessas dívidas para evitar transfer ban, para evitar bloqueio de contas, para que você consiga ter um caixa para você se reforçar e não ficar se contentando com reforços mais modestos, para que você possa almejar jogadores que mudem o seu time de patamar. E para tudo isso, você precisa ter um clube financeiramente mais saudável. Gostei dessa postura aí do Edu Dracena. E aí, ele fala também sobre essa questão do Marcos Leonardo. A gente já vem falando dessa novela aí, só para a gente recordar, o Marcos Leonardo, ele tem contrato com o Santos até outubro de 2022 e a partir de abril ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça do Santos Futebol Clube, né? Será que ele vai seguir o mesmo passo de Caio Jorge? Será que vai seguir o mesmo passo de Yuri Alberto, Robson Bambu, Gustavo Henrique, entre tantos outros meninos da Vila que deixaram o Santos de graça? Só para a gente relembrar a questão do Caio Jorge, o Santos só recebeu um troquinho para liberar o jogador imediato, porque se a Juventus não fizesse questão, o jogador sairia 100% de graça, né? Mas, enfim, vamos voltar aqui para essa entrevista do Edu Dracena, e a matéria diz o seguinte: Edu Dracena afirmou que o valor da multa rescisória é um dos impasses para o acerto e não descartou afastar o jogador de 18 anos enquanto a prorrogação do vínculo não for assinada. O que nós trouxemos aqui em outros vídeos é que esse valor da multa é um dos principais impasses, né? Hoje, a multa rescisória do Marcos Leonardo é de 100 milhões de euros, contrato atual, né? Que é o primeiro contrato profissional que ele assinou. E o atual staff do Marcos Leonardo quer que essa multa fique para apenas 5 milhões de euros. Exatamente, 5 milhões de euros, que na conversão atual dá menos de 35 milhões de reais, que é um valor ridículo para principalmente clubes da Europa, né? Então o Santos, obviamente, está corretíssimo, não aceita esse absurdo. E aí, continuando aqui a matéria da Tribuna. De acordo com o dirigente santista, nenhum atleta irá mais usar o clube e depois partir sem deixar uma compensação financeira. E mais, Dracena garantiu que jovens com 16 ou 17 anos, sem contratos longos com o time da Vila Belmiro, não serão mais usados na equipe profissional. Isso é até interessante, né? No lançamento do meu livro, que eu lancei junto com outros amigos jornalistas também, entre eles o Ademir Quintino, a gente estava comentando sobre isso, né? E ele disse que é uma prática no Palmeiras
que é basicamente isso. Só joga o jogador que já tem um contrato assinado longo com o Palmeiras. Eles não colocam o jogador na equipe principal do Palmeiras com um contrato perto para vencer, para exatamente não servir de vitrine, e aí na hora de renovar o cara não renova e o clube fica a ver navios, né? Então que bom que essa postura também vai acontecer aqui no Santos, né? Talvez até mesmo o Edu Dracena, que passou recentemente no Palmeiras, tenha vindo com essa ideia de lá, né? Enfim, não sei, mas já acho interessante. E aí, a fala do Edu Dracena que diz o seguinte, abre aspas, são vários temas que têm causado o impasse para a renovação do Marcos Leonardo. O valor da multa rescisória é um deles, mas o que eu posso falar é que, e isso não é apenas para o Marcos Leonardo, é que o nosso pensamento o Santos não será mais refém de nenhum jogador. O Santos não foi refém do Pelé, que foi o maior de todos os tempos. Ele parou e nós estamos aqui. Além disso, nenhum jogador vai usar mais o clube. Conversamos com o presidente Andrés Rueda e toda a diretoria e definimos que jogadores com 16 e 17 anos, sem contrato longo, não vão mais estrear no profissional, independentemente da qualidade. Isso só vai ocorrer depois de ter firmado um contrato longo. Não vamos mais ficar nessa situação que é idêntica do Yuri Alberto, do Caio Jorge e agora com o Marcos Leonardo, disse Dracena. Achei bem firme esse posicionamento do Dracena, mandando um recado não só para o Marcos Leonardo e para o staff dele, mas para qualquer menino da Vila que tenha ainda contrato a renovar e se começar a ficar com essa novela, porque não dá. O Santos é um time diferenciado lá fora. O Santos que revelou tantos jogadores, quando aparece um jogador em destaque, os clubes parecem urubu, né, em cima do Santos. Porque é diferente um menino que joga no Santos e um menino que joga em qualquer outro clube do Brasil. Jogar no Santos é uma grande vitrine. E ainda mais sem contrato. Né? Imagina que coisa maravilhosa para um clube da Europa, você tirar um menino de graça do Santos, vai que ele vinga depois? Que baita negócio, mina de ouro, né? Enfim, continuando aqui as aspas do Edu Dracena. Queremos o jogador com a cabeça no clube. Não vai ter mais essa de usar o clube e no fim do contrato pegar as coisas e ir embora. Estamos mostrando o nosso planejamento e plano de carreira para esses atletas e queremos que permaneçam aqui. Eles precisam maturar antes de pensar em Europa, acrescentou o dirigente. Questionado pela reportagem se diante desse impasse contratual o jovem poderia vir a ser afastado do início da temporada, Dracena foi taxativo, abre aspas. Tudo pode acontecer, não descarto nada. Um jogador vai ter que ser sacrificado para mostrar que as coisas aqui mudaram. Temos que estancar essa sangria. Alguém vai precisar ser o exemplo. O meu pensamento é que o Santos vem com situações de perder jogadores há muito tempo e temos que dar um basta. O que é dar um basta? O Santos pode até perder jogadores, mas isso até um certo momento, não chegando no profissional. Então, recado dado aí para o Edu Dracena, principalmente para o Marcos Leonardo, porque se ele é afastado, quem sai perdendo é o próprio jogador, né? Que vai passar um período sem treinar com os companheiros, vai passar um período sem jogar, né? Partidas de Sul-Americana, de Campeonato Brasileiro, de Paulista. O Juan, né? Trouxemos a informação mais cedo que o Santos exerceu a compra do Juan. Ele pode entrar muito bem depois da Copinha na vaga do Marcos Leonardo. Então, é muito pior o problema pro Marcos Leonardo ficar sem jogar do que o Santos. O Santos pode arranjar outro jogador na base, pode contratar, né? É uma pena, porque eu acho que se ele ficasse no Santos, se ele renovar com o Santos, todo mundo pode sair ganhando. E já falei e repito, diminuir multa rescisória, ao meu ver, é você desvalorizar o jogador. Um jogador que hoje tem uma multa de 100 milhões de euros, você vai reduzir para 5 milhões de euros, para mim, não é um caminho certo que o staff do Marcos Leonardo está seguindo. Mas vamos acompanhar para ver, né, se eles pensam melhor e voltam atrás, acabam renovando com o Santos. Eu acho que é um jogador que tem tudo aí para ter um futuro interessante com a camisa do Santos Futebol Clube. Faça que nem João Paulo, faça que nem Ângelo, que quando a gente piscou, renovaram o contrato com o Santos. Né? E o Ângelo renovou porque quis, porque é grato ao Santos Futebol Clube. A mesma coisa o João Paulo, que recebeu sondagens para deixar o Santos e falou que quer continuar para ser campeão aqui. Então é jogador com essa mentalidade que nós precisamos. Jogadores com qualidade? Sim, mas mentalidade de fazer história vestindo essa camisa.
Os jogadores precisam entender o tamanho que é jogar no Santos Futebol Clube. E gostei demais dessa entrevista do Edu Dracena, vocês podem acompanhar na íntegra depois lá no site da Tribuna, tá bom? Quero os comentários de vocês aqui sobre o que vocês acharam dessa entrevista do Edu Dracena, sobre esse posicionamento, principalmente, né, de meninos de 16, 17 anos jogarem na base do Santos, jogar no profissional do Santos, perdão, só depois que assinarem o contrato profissional, e também sobre esse posicionamento em relação ao Marcos Leonardo. Não se esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.